Começa agora, Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fran Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Programa de Pós-Graduação em Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Clenilson Oliveira e Lucas Acosta. O Me Pega no Colo é desenvolvido na Rádio Web UFN. Hoje nós vamos conversar sobre a amamentação e a saúde integral. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque hoje nós temos uma dupla aqui de profissionais que podem nos falar sobre aleitamento materno e a saúde integral. Estamos com a Nájila Gigante, que é enfermeira obstetra, e a Karine Zainfeind, que é cirurgia dentista. Eu dou risada aqui por causa do sobrenome, né, Karine? A gente sabe que é um sobrenome difícil de pronunciar, mas saiu assim, mais ou menos. Não é fácil. Gurias, vamos falar um pouquinho sobre aleitamento materno, então, esse tema que é tão importante para a saúde integral da mulher, da pessoa que amamenta, do bebê. E eu vou começar perguntando para a Nájila. Nájila, fale para nós quais são os benefícios do aleitamento materno. Olá. Aleitamento materno é vida. É saúde, é carinho, é presença, é desenvolvimento, crescimento e muito mais. Então, baseado em todos esses benefícios, o melhor alimento para o bebê até os 2 anos de idade é o aleitamento materno. O Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida do bebê. O que isso significa? Significa que somente o leite materno é suficiente para nutrir, hidratar e proteger o bebê de tudo que ele precisa. Ou seja, não precisa de chás, água, suquinhos e nem outro tipo de alimento artificial. Então, pensando, nesses benefícios, a gente também pode ouvir a contribuição da Karine, que é, odontóloga, dentista. E então nos conta, Karine, como é que o dentista pode contribuir para o aleitamento? Joia. Então, dentro da minha prática, trabalhando com saúde da família, desde a gestação, na consulta odontológica de pré-natal da gestante, a gente já tem por hábito, dentro da saúde pública, incentivar o cuidado da mãe, e já preparar essa gestante para o nascimento do bebê e incentivar a amamentação. Então, quando a gente chega ali no 6º, 7º mês da gestação, às vezes elas nos perguntam, mas por que eu estou aqui? O que que eu tenho? Por que eu tenho que consultar com o dentista? Além de todos os cuidados, todos os benefícios para a própria gestante, eu já entro no contexto da amamentação, do fortalecimento ao aleitamento materno. A gente sabe que quanto mais é falado, mais isso vai se aprofundar, no conhecimento da mãe. Aos pouquinhos ela vai se conscientizando mais dessa necessidade. E eu tenho por hábito também, quando o bebezinho está lá na sua primeira semana de vida, quando vai fazer o teste do pezinho, vai para as primeiras vacinas, já captar essa criança para fazer a primeira consulta odontológica. E que também gera bastante estranhamento em algumas famílias do porquê tão cedo essa criança não tem dente ainda, por que vai consultar com o dentista, Geralmente é essa fala que eu escuto. E nesse momento eu aproveito para orientar essa família de que a gente consegue verificar, evidenciar alguma alteração de freio lingual que pode atrapalhar a amamentação, e já desde a consulta que eu falei do pré-natal e essa primeira consulta da puericultura odontológica, já fortalecer para essas famílias a necessidade, o benefício, na verdade, da amamentação no desenvolvimento facial do bebê, A criança que é amamentada no peito, ela tem um fortalecimento maior dos músculos da face, desenvolvimento de arcada dentária, de ligamentos, de parte óssea toda, ela tem desenvolvimento melhor do que se ela for amamentada apenas na mamadeira, Outra coisa que é bem interessante, que eu já tive um bebê, já amamentei, quem já amamentou, a gente consegue perceber quando o bebê está no seio da gente, a gente olha, a boquinha está totalmente vedada e a respiração nasal ela é estimulada também. Então, a gente vê um benefício realmente multinível, para a evolução facial, o desenvolvimento facial dessa criança.
A gente escuta falar, é muito falado sobre a confusão de bicos quando a criança começa a usar chupeta ou mamadeira, então a amamentação no seio também, a amamentação materna, o aleitamento materno, ele faz com que a criança tenha uma menor confusão de bicos para evitar, por evitar o uso dos bicos artificiais. Que mais, garotas? Eu tenho mais algumas coisas que agora me fugiram, deu um branco. Uma coisa que é referente ao início, para te explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo, quando fala em freio lingual, né? Talvez não se entenda, né? Então, acho que dá para te comentar um pouquinho sobre o que tu queria dizer naquela hora. Aí depois eu deixo a Cris perguntar. Joia. Então, assim, a criança, ela tem o freio lingual, que a gente fala, a linguinha presa, né? Na maternidade já é feito o teste da linguinha, na maioria das maternidades realmente é bem levado a sério, mas na consulta depois com o cirurgião dentista, em alguns casos com o pediatra, com o médico da família, com o enfermeiro da família, isso pode ser evidenciado de uma forma mais profunda, né? A gente pode fazer a análise mais detalhada com o passar do desenvolvimento do nenê, às vezes uma pega incorreta na mama, a mãe queixa de uma fissura mamária, a criança não está ganhando peso, não está evoluindo, e a gente na consulta odontológica consegue perceber que essa alteração na linguinha do bebê, na base da língua, né, aquele freiozinho, pode ter alguma alteração que necessite de uma intervenção cirúrgica. Hoje em dia já se sabe que é uma cirurgia simples, não é só aquele piquezinho que é feito na maternidade, muito se falou disso durante muitos anos, é só um cortezinho, não, ali só corta a fibrinha superficial, tem que ser um pouquinho mais profundo, mas ainda assim é um procedimento ambulatorial. O que é isso? Um procedimento feito em consultório pelo cirurgião dentista especialista, odontopediatra, ou pelo pediatra médico também pode ser feito, mas geralmente por dentista odontopediatra, né, especializado no atendimento de criança. Anestesia local, ali a criança não sente dor, um procedimento super simples, tem cicatrização boa e que faz com que esse bebê consiga ser amamentado e desenvolver, ganhar peso. Assim, a gente percebe nitidamente a diferença da criança antes e depois do procedimento. Bem interessante. Ótimo. Karine, eu acho importante dizer também que não é o freio em si não é um problema. O freio é anatômico. Todos nós temos. Esses dias eu escutei de uma mãe dizer assim: ai, que meu bebê tem freio. Eu tenho que tratar porque ele tem. Não, todos têm, né? Mas é necessária essa intervenção quando esse freio faz algum obstáculo, impede a articulação ali da língua para o aleitamento, e daí futuramente também isso pode apresentar com um atraso na fala ou com alguma dificuldade nesse sentido também, certo? Exatamente. Esse freio ele se encontra encurtado, né? A gente usa esse termo. Então, normalmente, a gente consegue, a criança, o adulto que não tem essa alteração, consegue movimentar a língua, encostar a língua no céu da boca com facilidade. A criança, o adulto que tem o encurtamento do freio, digo adulto porque muitos não são corrigidos na infância, né? Então, a gente chega com pacientes na idade adulta que tem essa alteração e realmente até hoje, podem ter dificuldades na fala, dificuldades na movimentação dos músculos da face, no desenvolvimento facial, por causa desse detalhe que pode ser corrigido lá na infância. Tá. Mas a minha pergunta nem era essa, só queria elucidar que todos nós nascemos... Não, mas tá ótimo. Eu só quero aproveitar a presença de uma cirurgia dentista para falar sobre a questão da higiene. Eu acho que muitas mães, pais, avós que estão aqui nos ouvindo têm dúvidas sobre isso, né? Eu não preciso usar uma escovinha de dentes antes que o bebê tenha um dente, mas é necessária aquela higienização. Até um tempo atrás se recomendava que usasse uma gazezinha e que higienizasse a boquinha do bebê, mesmo o bebê que está em aleitamento materno exclusivo. A gente higieniza ou não higieniza a boquinha do bebê? É um tema uma pergunta controversa, com respostas que a gente consegue ampliar bastante, né? A criança em aleitamento materno exclusivo, que não apresenta nenhum dente, ela não precisa necessariamente ter a higienização realizada, tá? Por hábito, às vezes na hora do banho vai passar aquela gazezinha úmida, eu te digo assim que é mais pelo hábito de criar o hábito na criança de sentir o manuseio da boca e não pela necessidade da remoção de algum resíduo, porque o leite materno, além de não ser altamente cariogênico, apesar de ter os açúcares naturais, né?
ele possui anticorpos que ajudam no desenvolvimento e na proteção da flora microbiana da boca da criança. Então, assim, não há necessidade desde que seja aleitamento exclusivo e que o bebê não tenha dentes. A partir do momento que iniciou a introdução alimentar, aí sim começa a fazer higienização. Seja houver dente, usar uma escova de dentes bem pequenininha, compatível com o tamanho da criança, e sempre com um pinguinho de creme dental. Então, para bem pouquinho mesmo, isso a gente explica nas consultas, né, da odontologia. A quantidade para cada faixa etária, geralmente para o bebezinho ali com 1, 2 dentinhos, é literalmente um pingo, assim, de creme dental para fazer já a higienização. Creme dental com flúor. Com flúor. Uhum. Creme O sem dental flúor sem a gente flúor, recomenda não- para uso em escola. em escola. Eu ia dizer, sem flúor não se usa em lugar nenhum. Agora já tá me dizendo que usa em escola. Isso. Na escola, porque as professoras muitas vezes não conseguem verificar se a criança está fazendo a ingestão do creme dental na hora da higienização ou não. Então, nesse momento, a criança até 5, 6 anos, a gente pede, né, orienta que seja feito uso escolar sem flúor para evitar o excesso, né, a ingestão excessiva do flúor. Antigamente, quando eu era criança, sempre falo disso, ainda existe um creme dental super saboroso, meu filho usa também, e que eu, com 6, 7 anos de idade, eu literalmente chupava Quase aquele bala. creme dental, né? Ele é Isso, um docinho, é parecia uma balinha, era uma sobremesa. delícia. Isso mesmo. Então, Então, aqui, nesse a contexto, Karine assim, a também, gente né, orienta, falou... né, que... Não, Pode a gente só continuar. orienta que não faça o consumo do creme dental, né, como para ingestão, realmente é só em pequena quantidade para higienizar. Então, a Karine também acabou de nos falar, né, sobre o uso de chupeta, de mamadeira, que interferem, né, no aleitamento materno. Então, queria ouvir da Nájila, assim, quais são os outros fatores que também podem contribuir com a interrupção, né, com o desmame precoce. Sim. O aleitamento materno, ele traz benefícios diversos, tanto para o bebê, quanto para a mãe, para a sociedade em geral e até para o meio ambiente. Então, baseado nesses benefícios, pode haver fatores que interferem neles, como, por exemplo, a educação deficiente. A Karine ela enfatizou bastante a questão da educação em saúde, da orientação, quanto ao aleitamento materno e aos cuidados odontológicos do bebezinho. Então, a orientação lá no pré-natal é importante para essa mãe, já fortalecendo a adesão ao aleitamento materno exclusivo. Outro fator muito importante é a questão da rede familiar. Há uma rede de apoio, né? Aquelas pessoas, geralmente a família, que vai estar apoiando, dando suporte para a mãe, para a puérpera, logo após o parto. Por quê? O leite materno, logo ao nascimento, tem função importantíssima. Por exemplo, para o bebê, funciona como a primeira vacina, vai oferecer a ele anticorpos e nutrientes riquíssimos desde o colostro. Para a mãe, no caso, a puérpera, né, logo após o nascimento, o bebê já sugando vai reduzir a hemorragia, vai fazer o útero retornar ao tamanho dele normal e vai promover o vínculo entre mamãe e bebê. Daí vem tantos outros benefícios, né? Então, esses dois fatores, a deficiência de orientação e o apoio na rede familiar, são os fatores básicos que interferem no processo da alimentação. E existem os fatores fisiológicos inerentes ao bebezinho, como no caso o freio lingual, né? Além do natural, um pouquinho a mais, que precisa passar pelo procedimento, e outros fatores com relação à mama e tudo mais. E todos esses fatores é necessário, no momento da atenção a essa gestante, lá na estratégia de saúde da família, que possa estarmos identificando os fatores e trabalhando para que nenhuma intervenção venha prejudicar o aleitamento materno efetivo e exclusivo até o 6º mês de vida do bebezinho, e possa estar continuando até os 2 aninhos, e pode continuar também, porque a partir dos 2 anos, o leite materno também vai fornecer para o bebê, para a criança, nutrientes, hidratação, vínculo familiar,
e outros benefícios mais. Muito bem, muito bom, gurias. Vocês trouxeram aqui tantos benefícios, nos mostraram o quão valioso é, né, o leite materno e essa prática do aleitamento materno para o bebê, para a pessoa que amamenta, para a família. E acho que ficou muito claro aqui, para quem está nos ouvindo hoje, a importância de nós apoiarmos o aleitamento materno, divulgarmos sempre, cada vez mais, essas informações. E, além de divulgar a informação, promovermos momentos, encontros e, enfim, oportunidades de sensibilizar toda a comunidade quanto à importância do aleitamento materno. É isso, Fran? É isso, Cris. Temos um programa, então? Temos um programa, Cris. Acompanhe nas redes sociais. Enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @fran_jbenedetti e o do programa de pós-graduação é @ppgsmiufn. Meu Instagram é @cristina.cruel. Muito obrigada, garotas. Muito Valeu. obrigada, meninas. Me pega no colo.